Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui na nossa saga de termos no nosso canal aqui todas as aulas completíssimas de História do Brasil para o concurso da ESA, concurso do Sargento do Exército. Então, como eu já falei aqui, quem chegou agora já tem um primeiro vídeo no canal. Só para relembrar, a cada 15 dias ou a cada 30 dias nós teremos videoaulas aqui. Ao longo do projeto, teremos aí, com certeza, mais de 12, 14 horas de aula. Isso mesmo que você ouviu, 12 a 14 horas de aula. Quem quiser adquirir a apostila para seguir as aulas, gente, é só entrar em contato, tá aí o Instagram do professor, depois eu coloco o meu número para vocês também, tá? prof._Rogério Silva, ou você pode conversar comigo também pelo YouTube, beleza? Então, gente, sem muita enrolação, vamos para a segunda parte, período pré-colonial, expedições de reconhecimento e guarda-costa, economia do pau-brasil, expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Cuidado, tá, gente? Na sua prova aparece muito isso. Como eu já falei aqui para vocês, eu dou aula há mais de 20 anos para o concurso da ESA. Há mais de 20 anos. Comecei lá em 2003, se não me falha a memória, né? Lá vai 21 anos. Então, gente, a cada 2 anos, a cada 3 anos, aparece uma questão do período pré-colonial. E outra coisa, filho de Deus, as questões geralmente, hoje, em grande quantidade, são do período colonial, de 1530 a 1822. Então, só para esclarecer, período pré-colonial, da chegada do Cabral, 1500, a expedição de Martins Afonso de Souza, 1530 a 1532, ok? Esse é o período pré-colonial. O que significa pré? Antes da colonização. O Estado português não estava focando no Brasil, estava focado mais nas especiarias das Índias. Só que depois, com a ameaça da invasão dos estrangeiros entre aspas, né, que para os indígenas, os portugueses também eram estrangeiros, 1530 até a independência do Brasil, nós temos o período colonial, quando os indivíduos vinham para cá, os portugueses vinham para cá, com o objetivo de fixar raízes, de morar no território da colônia, beleza? Então tem que estar bem claro isso para vocês. 1500 a 1530, período pré-colonial, destaque para a economia extrativista do pau-brasil, e de 1530 a 1822, o período colonial, o período do sistema de plantation, o período da economia açucareira, da economia da mineração, etc. Então vamos ver, gente, o que aconteceu aí nos primeiros anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral. 1500, 1502, 1503, nós temos várias expedições de reconhecimento, várias expedições que vão buscar, né, ver, observar, desenhar o mapa desse território chamado de Brasil. Então, no final de 1501, uma expedição de exploração, durante 6 meses, percorreu o litoral de Pernambuco até o extremo sul do continente. Aqui concluiu-se que o Brasil não era uma grande ilha, tá? Que aqui, gente, nós tínhamos um continente, uma ponta de continente gigantesco. Retornou a Portugal com 2 informações. A primeira foi que, pelo seu enorme tamanho, a terra descoberta não era uma ilha. E a segunda, que além do pau-brasil, não havia outro produto de grande valor. Então foram lá e falaram: rei,
A única coisa que a gente encontrou de boa foi o pau do índio. Ei, rapaz, que isso? Lá ele. Oh, perdão, foi o pau-brasil. Aquele pau grande, grosso. Ai, é isso, errei. A gente pega aquele pau lá, tira o líquido e pinta nossas roupas de vermelhinho, né? Então, alto valor comercial, o pau-brasil. Em 1502, o rei Dom Manuel concedeu a um grupo de comerciantes liderado por Fernão de Noronha o direito de exploração do pau-brasil, na terra então chamada de Santa Cruz, né? Ainda não tinha muito a prática de chamar de Brasil por conta do pau-brasil. Então, gente, o Estado português, nesse momento, só queriam saber das especiarias. Especiarias. Índias, 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 Índias. Estavam viciados nas especiarias. Então, para não deixar o Brasil completamente abandonado, então vamos desenvolver uma atividade econômica que não dê muito trabalho para nós. Nós que eu falo, gente, o Estado português. Vamos conceder à iniciativa privada todos os riscos, todos os custos desse empreendimento. E foi isso que aconteceu, né? Foi feito, entre aspas, eu vou utilizar um termo moderno para você entender, a privatização desse início de exploração econômica do Brasil. Em agosto do mesmo ano, uma expedição saiu de Lisboa em direção aqui ao nosso território. Os resultados são tão bons que Dom Manuel I fez a concessão da ilha de Fernão de Noronha em 1504, no arquipélago que ele descobriu e que hoje tem o seu nome, né? Olha só, as ilhas foram descobertas juntamente com Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio. Aqui aparece já a figura de Américo Vespúcio. Então a ilha de Fernão de Noronha foi a primeira capitania hereditária do Brasil. Em 1503, é feita a segunda viagem para a extração de madeira, a segunda viagem de exploração. Essa viagem estava sob o comando de Américo Vespúcio. A importância dessa expedição está no fato de ter construído a primeira feitoria no continente. O que é uma feitoria, gente? A feitoria é algo rudimentar, né? Imagina que aqui, gente, é o território brasileiro, aqui é o mar. Aqui é o Oceano Atlântico. Então, eles limpam a área, colocam uma cerca, porque tem índio que come gente, como eu já falei aqui na aula anterior, né, o ritual de antropofagia. Eles colocam aqui uma cabaninha, tudo muito simples, tudo muito rudimentar para eles. Fazem aqui um depósito de pau-brasil, constrói, às vezes, um pequeno trapiche para facilitar o embarque da mercadoria. É isso. A feitoria surge com uma tentativa de criar uma infraestrutura básica para a exploração rápida desse pau-brasil. Os caras ficavam algumas semanas, alguns poucos meses, depois iam embora e deixavam isso abandonado. Vinha outra expedição, poderia se reutilizar desse espaço. Algumas feitorias evoluíram, algumas feitorias se transformaram em vilas e depois se transformaram em cidades. Ok? Então aqui nós temos o mapa do período colonial, né? Você tem aqui desse lado o território brasileiro e aqui de forma ampliada você tem a grandiosa ilha de Fernando de Noronha. Já foram em Fernando de Noronha passear? Eu não tive essa oportunidade. É muito caro lá, né? Tem que pagar taxa de visitação, taxa ambiental, taxa não sei das quantas, um mergulho com a tartaruga, R$2.000. O bagulho é muito doido lá, é muito caro. A cerveja, R$24 uma corona. Então tá aqui, gente, Ilha de Fernão de Noronha. Tá aqui em francês, não vou me arriscar a falar em francês. Paris, 1737, uma visão do século XVIII. Aqui, gente, a feitoria em Cabo Frio, atual estado do Rio de Janeiro, ficaram 24 homens para guarnecer o litoral, controlar a costa brasileira e combater a exploração extrativista do pau-brasil por outras nações. Então, quase eles não tinham trabalho, né? Se hoje, com o exército, marinha, aeronáutica, polícia,
cavalaria aérea, arco e flecha com mira laser. A gente não consegue proteger o nosso litoral do narcotráfico, por exemplo. Imagine naquele período, né? Controlar a costa brasileira, combater a exploração de pau-brasil por outros países. Então, essa era a missão muito difícil, impossível, né, gente? Naquele período pré-colonial. Os moradores da feitoria de Cabo Frio, conhece Cabo Frio, gente? Muito bonito, já fui lá uma vez, uma água geladinha. Então, Cabo Frio tem muito essa questão de fortalezas, né? A própria entrada da cidade já tem lá um portal em forma de fortaleza, parece um castelinho. Deveria fazer contato com os nativos a fim de conseguir para o Brasil. Os portugueses começaram a se instalar. Então, essa feitoria foi uma das feitorias que evoluiu. Terras habitadas pelos índios Tamoio, onde desembarcou o navegador Américo Vespúcio em 1503, em uma praia batizada de Praia de Caburama, atual Praia dos Anjos, lindíssima. Praia dos Anjos, Praia do Forte. Os franceses se instalaram na região e foram expulsos no século XVII. Depois a gente vai ver isso com maiores detalhes. A partir de então, ocorreu a imigração de portugueses que se fixaram em Santa Helena. Então, Santa Helena, o nome anterior a Cabo Frio. O primeiro núcleo de ocupação começou a surgir em 1616, quando os portugueses começaram a ocupar a região e ergueram o forte, está aqui, Santo Inácio. Não existe mais esse forte Santo Inácio. E fundaram a vila de Santa Helena de Cabo Frio. Depois, cidade de Nossa Senhora de Assunção de Cabo Frio. Então tá aí, Santa Helena, a feitoria virou vila e depois virou cidade, Nossa Senhora de Assunção. Pode ver que sempre são nomes religiosos, né? O processo de ocupação territorial também é expressado aqui pela expansão do catolicismo, da fé católica, da catequese, dos jesuítas, das ordens religiosas. Ok? Então aqui você tem... Deixa eu apagar para ficar bonitinho. Aqui você tem imagens atuais, né, de Cabo Frio. Visitem Cabo Frio, tá, gente? O Caribe brasileiro, né? Aqui você tem o grande forte São Mateus, né? Cumpriu o objetivo militar defendendo a cidade de invasões francesas e holandesas. Eles tiveram muitos problemas ali com a presença dos franceses, principalmente. Foi construído em pedra de argamassa, utilizando cal e óleo de baleia. Hoje é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então essa é Cabo Frio. Não te perde, tá, gente? Tá aqui, olha. Cabo Frio, a partir aqui de 1503, Américo Vespúcio, vila, cidade, Santa Helena, proteger da invasão dos estrangeiros, né, controlar esse litoral. É isso que aparece na sua provita. Ok, filho de Deus? Vamos lá, anjinhos. Economia do pau-brasil. A riqueza do pau-brasil, embora não atraia o mesmo interesse que o comércio com as Índias, foi explorado pelos portugueses com grande lucro e transforma-se na primeira atividade econômica importante da nova terra. Daqui, logicamente, vai nascer a relação de troca, né? Essa relação de troca que nós chamamos de escambo. E aqui, meus anjinhos, você tem que esquecer, você tem que parar com essa visão preconceituosa. Você tem que parar com essa visão etnocêntrica. Ah, professor, já estudei isso aqui no ensino fundamental. O indígena, né, burrão, levava o farelo nessa troca. Levava a pior nessa troca. Não, gente. Ah, professor, o que acontecia aqui? Me lembre, né? Me lembre aqui.
O índio dava o pau-brasil, o pau-brasil para o europeu, né? E o europeu dava qualquer objeto que para ele era insignificante, né? Qualquer bagulho, qualquer coisa de pequeno valor, um anzol, um espelho, né? Uma camisa do Vasco, brincadeira, brincadeira, não leve a sério, não leve a sério, não fique magoado com o professor. Qualquer bagulho, gente. E o índio saía feliz. E o português saía feliz. Né? Por quê, gente? Eu sempre dou o exemplo de uma caixa de fósforo. Então, o fósforo lá na Europa não tinha nenhum valor. Assim como o pau-brasil para o indígena também não tinha nenhum valor. A partir do momento que esses objetos eles trocam de continente, eles se supervalorizam. Uma caixa de fósforo tinha um valor muito significante. Eu não estou falando de preço, tá? Estou falando de valor. Imagina um indígena chega lá na roda dos amigos que estão tentando fazer fogo lá 2 horas. Ele chega com a caixa de fósforo lá e... Oh! Ele tem a magia dentro dessa caixa, né? Então era top, top, top. Então, gente, dentro dessa relação de troca do escambo, todos saíam felizes, todos saíam vencendo. Não tem essa visão preconceituosa que o indígena ele era abestado, que ele era ingênuo, que ele era um ignorante, tá bom? Então tá aqui, ó. As árvores são cortadas por índios, por indígenas, em troca de objetos de metal, como facas, machados, anzóis, tecidos, enfeites e espelhos. À medida que a madeira vai se escasseando no litoral, torna-se ainda maior a participação indígena na localização e na derrubada do pau-brasil no interior. Cuidado com uma questão aqui na prova, tá? O que eles vão escrever lá na tua prova para você errar? A exploração do Brasil acontecia exclusivamente no litoral, exclusivamente ali no Nordeste. Está errado, tá? Então ia também ali para a parte interna do território. Há também muito contrabando de toras, tá errado aqui a digitação, né? Feito principalmente por franceses que não reconheciam os tratados de partilha dos novos territórios. Então era uma luta constante do Estado português contra a presença dos estrangeiros. Desde 1504, os navios franceses já vinham ao litoral brasileiro. Eles também faziam escambo com os índios, tá? Com os indígenas. Na verdade, gente, isso é até anterior a 1504, tá? Muitos espanhóis andaram pela Amazônia, por exemplo, fazendo escambo com as drogas do sertão. Ao contrário dos espanhóis, que vinham apenas pegar madeira, os franceses sempre alimentaram o desejo de se apossar da colônia, como veremos a seguir. Nós vamos ver, gente, na próxima aula, né, a França equinocial, a França antártica ou Antártida, tanto faz. Os franceses tentando dominar o Rio de Janeiro, os franceses tentando dominar São Luís do Maranhão, o Maranhão. Então foi algo muito constante, uma luta constante dos portugueses contra os franceses e depois os holandeses. Inicialmente, Portugal se utilizou da diplomacia para resolver essa problemática, isto é, mandou o embaixador ao rei da França para lhe lembrar o Tratado de Tordesilhas, não resolvendo a questão. Então aqui você tem o Tratado de Tordesilhas, né, de 1494. Antes foi a Bula Intercoetera. A Bula Intercoetera dividiu o mundo em 100 léguas a Cabo Verde. Depois acabaram alterando um pouco mais para a esquerda, 370 léguas, e aí surgiu o Tratado de Tordesilhas e, posteriormente, já no projeto de colonização, as capitanias hereditárias. Então aqui você tem à direita, gente, uma imagem do pau-brasil, tá? Para quem nunca viu o pau-brasil. Para vocês que moram no centro do Brasil, né? Para vocês que não tem essa informação, tá aí bem básico, né? Para vocês reconhecerem uma árvore de pau-brasil. O estanco. O estanco era uma forma de negociação, tá, gente? O estanco era uma forma de concessão, melhor dizendo, né? Era o dono do pau-brasil, gente, o dono do Brasil era a coroa portuguesa. A coroa portuguesa cedeu esse produto para exploração.
É muito semelhante, gente, o que acontece dentro das nossas cidades quanto à questão do transporte público. O transporte público, ele é de responsabilidade das prefeituras. As prefeituras não querem esse BO, esse problema para si, e acabam dando direito de exploração para empresas privadas. E aí elas pagam os impostos e está tudo certo. É uma concessão. Tá? Acontece também com o sistema de televisão, né, gente? De comunicação. Então, isso aqui já veio uma vez em prova, tá, gente? O que é o estanco? É o monopólio real concedido pela coroa portuguesa para exploração comercial e da madeira. O estanco do pau-brasil caracteriza-se por ser um monopólio real, ou seja, o rei concedia a permissão para explorar a madeira. O arrendatário ou os arrendatários assumiam os riscos do empreendimento e executavam o negócio com seus próprios meios, com sua grana. Então imagina, gente, aqui em 1520, você armar uma nau. Armar, gente, é organizar um navio, uma nau, uma corveta, mas geralmente era nau, né, para poder atravessar o Oceano Atlântico. Com homens, com armas, com alimentos, com ferramentas, contratar os marinheiros, o capitão. Então era muito caro, né? Chegava aqui, você tinha que enfrentar os índios, os indígenas que comiam gente, né? A malária, o curupira, a cobra grande, os animais da floresta. Então era algo extremamente arriscado. A coroa recebia uma parcela dos lucros do arrendatário, do indivíduo que vinha explorar o pau-brasil. Expedições de reconhecimento e guarda-costa. Vou logo adiantando, tá, gente? Essa parada aí não deu certo. Por que não deu certo? Porque tu já viu o tamanho do território do Brasil? Gigantesco. Então, gente, aí foi uma tentativa desesperada, né, para tentar proteger o Brasil do território, da invasão dos estrangeiros, perdão. Então o Brasil era constantemente visitado por outras nações europeias. Por isso, Dom João II, rei de Portugal, decidiu mandar expedições bem armadas para proteger o litoral das investidas dos franceses e também espanholas. E aí mandou a expedição de Cristóvão Jacques, foi comandante dessa expedição de guarda-costa, né? Guarda-costa, guarda o litoral, né? As expedições de reconhecimento nós já vimos anteriormente, né? Lá de Américo Vespúcio, né? De Fernão de Noronha, e agora as de guarda-costa. Tinha autorização de capturar e afundar os navios, no entanto, sua ação não conseguiram inibir totalmente os franceses. O Cristóvão Jacques visitou 2 vezes aqui com esse objetivo, 1516 e 26. A coragem de Cristóvão Jacques só se igualava à sua crueldade. Ele matava mesmo, tá? Perseguia de forma tenaz todas as naus estrangeiras que aparecessem no nosso litoral e massacrava os seus ocupantes. Torturava, matava, enforcava, fazia, acontecia, né? Conta-se que depois de derrotar 3 navios franceses, entregou os prisioneiros aos índios antropófagos, ou seja, os indígenas comeram uma carninha branca aí, né? O ritual de antropofagia. Sua frota de 6 navios patrulhava o país até Cabo Frio, de norte a sul. Na época, gente, era só norte e sul, tá? O Brasil só era dividido em 2 regiões. Lembrando, Tratado de Tordesilhas, e está aqui mais ou menos assim que era o território brasileiro, correto? Então, onde nós temos o Nordeste, era o Norte. O Sul e o Sudeste eram apenas o Sul. Beleza? Aqui você tem uma imagem dos indígenas, né? A derrubada e o transporte de pau-brasil em gravura de André Trever, cosmógrafo que integrava o projeto da França Antártica. Então ele registrou, se não me falha a memória, era um francês, né? O Trevet registrou o trabalho aí através dessas imagens, desses desenhos.
Expedição de Martim Afonso de Souza, em 1530. Martim Afonso de Souza comandou a primeira expedição de colonização às terras brasileiras. Ele chegou ao Brasil com apenas 400 pessoas. Ah, professor, eu li que foram 500. Não interessa, tá, gente? Interessa que não foi tanta gente assim. 5 embarcações. Professor, eu li que foi 7. Também isso aí, gente. Não se apega a esses números, tá? Ao longo de todo o nosso curso aqui, ao longo de todas as nossas aulas. São números, assim, insignificantes para nós. O que tem que saber é que ele chegou com uma galera e com algumas embarcações. Além de conceder as terras para exploração, ele patrulhava a costa para impedir o contrabando de pau-brasil pelos franceses. Para estimular a coragem de Martim Afonso de Souza, o rei Dom João deu títulos e poderes na terra do Brasil. Ou seja, ele seria o cara, a grande justiça, a presença da justiça nesse território. Ele instalou, olha que interessante, um engenho de açúcar. Então aqui já começa o quê? A economia açucareira, uma atividade econômica extremamente lucrativa que vai fixar o homem ao território. Então, isso aqui, gente, é a principal estratégia de colonização, porque o pau-brasil era uma atividade extrativista. O cara vinha, tirava e saía fora. Já aqui não, o cara tem que plantar, tem que colher, tem que fazer todo o processo produtivo para poder ganhar a grana dele. E fundou São Vicente, a primeira vila da colônia, a primeira vila, de fato, com toda uma estrutura de vila, tá? Uma estrutura completa, né? Gradativamente vai chegar uma galera aí muito importante, todo um aparato administrativo, tá? Fundou também Piratininga. Uma vila representava muito mais do que uma feitoria, porque feitoria você tem o quê? Poucas pessoas, um armazém, um ancoradouro, né? um pequeno trapiche, né? Atendia às necessidades de armazenamento de produtos. Então, vila com infraestrutura burocrática e administrativa é a primeira, tá? Com a estrutura burocrática e administrativa é a primeira. Atendia às necessidades de armazenamento de produtos, isso era uma feitoria. A vila já era um núcleo o quê? Permanente. Permanente. Os caras vinham para cá para ficar para sempre, eternity, infinity, forever. Tinha que ter uma igreja, uma praça central, uma cadeia, um pelourinho e uma sede administrativa. Então, essa é a primeira vila que conta com toda essa infra, ok? São Vicente, em São Paulo. Martim Afonso distribuiu terras e escolheu os administradores da vila. Enviou expedições, está aqui, olha, em direção ao Maranhão, em direção ao Sertão, em direção ao sul do Brasil, a região da Prata, onde hoje nós temos ali Uruguai, Argentina. Aqui aparece o nome, cadê esse mouse desgraçado? Pero Lopes de Souza, o seu irmão, tá? O seu brother está aqui nesses empreendimentos. Por solicitação de Dom João, retornou a Portugal em 1533 e foi nomeado capitão-mor da Armada do Reino, servindo na Índia até 39. Recebeu a capitania de São Vicente do Rio de Janeiro como recompensa por seus serviços prestados à coroa. Então, gente, o Martim Afonso de Souza, ele foi o cara aqui do período de colonização, dos primeiros passos dessa colonização, né? Muitas responsabilidades e muitos deveres. Em Lisboa, atuou como conselheiro de Estado na regência de Dona Catarina e do cardeal Henrique. Morreu em Lisboa em 25 de novembro de 1570. Então, gente, falar de Martim Afonso de Souza é falar de São Vicente, é falar de colonização. Fácil e tranquilo se isso aparecer em prova. Aqui você tem a imagem do que seria São Vicente no período colonial e do lado direito a ilustração de Martim Afonso de Souza
publicada já no século XIX, no livro em que o historiador Francisco Adolfo de Vanhagen reproduz o diário de viagem escrito por Pero Lopes, irmão do navegador. Ok? É isso, meus anjinhos. Está aqui, olha, as expedições, né, em direção ao extremo norte do Brasil, expedição em direção ao interior do Brasil e expedição em direção à região do Prata, né? Foi isso que eu falei agora para vocês. Tá bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Maranhão em direção ao sertão. O Maranhão, Diogo Leite, tá? Em direção ao Rio da Prata, o seu brother Pero Lopes de Souza. Ok? E aqui, gente, para a gente finalizar já a nossa aula, né, um esqueminha que eu achei bem interessante para você fixar, né, na sua cabeça. Aqui é uma linha do tempo, tá? Dessas primeiras expedições. Expedições de exploração, expedições de guarda-costa e expedição de colonização. Então, 1501, primeira expedição exploradora, comandada por Gaspar de Lemos. Eu acho que eu não tinha falado o nome do Gaspar de Lemos. 1503, segunda expedição exploratória, já com a participação de quem? Américo Vespúcio. 1516, primeira expedição de guarda-costa, Cristóvão Jacques, tá? E ele aparece na segunda expedição em 1526. E, por fim, aparece a grande figura de Martins, tanto faz, Afonso de Souza, a partir de 1500, 1532. Então, sempre eu gosto de colocar, gente, um mapa mental, né, para vocês estudarem, para vocês analisarem. Então, aí, quase tudo que eu falei na aula está aqui nesse slide. Beleza? E aqui, como é que vem em prova? Bem fácil. Concurso da ESA de 2013. A respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador. Observa aqui, filho de Deus, anjinho. Cadê o mouse? Tá aqui, ó. Ele está falando de período pré-colonizador. Foram chamadas de expedições de guarda-costa empreendidas entre 1516 e 1520. Na verdade, vai além disso, né? Quem comandou essas expedições? Cristóvão Jacques. Se ele fala, gente, de período colonizador, tá? Nós estaríamos falando de Martim Afonso de Souza. Se estivéssemos falando de explorador, Gaspar de Lemos. Tá? Aqui, Gonçalo Coelho não tem nada a ver. Tomé de Souza foi governador geral. Então, letra C de campeão. Beleza, anjinhos? Quem quiser adquirir os nossos produtos, os nossos serviços, estão aí, gente. Do lado esquerdo você tem a apostila, R$30, tá bom? Com todo o conteúdo, questões gabaritadas, 64 páginas. E do lado direito você já vê o nosso curso online. Ele é fechado no YouTube, tá, gente? Gradativamente eu vou alimentando e no final disso tudo você vai ter mais de 120 questões comentadas, inclusive com mapas mentais e informações extras. Então, qualquer coisa é só chamar aqui 91-8308-0242 ou prof._Rogério Silva, ok? É isso, meus anjinhos. Próxima aula a gente se encontra. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Valeu!